Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia do hino nacional brasileiro e também o dia internacional do beijo. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. Então, quinta-feira, papo de saúde e o tema é tipos de diagnóstico por imagem. Você sabia que através desses exames podemos identificar, além de traumatismos e nódulos, hemorragias e obstruções nas veias? Estamos recebendo o médico radiologista Dr. Santos Alberto Rebelato Júnior. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Obrigado, João Custódio, obrigado, Amanda. Fiquei muito lisonjeado do convite, que eu recebi para vir aqui hoje à noite. E vamos então conversar sobre diagnóstico por imagem, Seja muito bem-vindo, então, doutor Rebelato. E você aí de casa já pode saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí que em 30 segundinhos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. E agora são 20 horas e 3 minutos. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o programa através destas redes sociais. Bom, doutor Rebelato, para começar a nossa conversa, o que são os exames de diagnóstico por imagem? São procedimentos que permitem observar a parte interna do organismo, apoiando diagnósticos e abordagens terapêuticas. Os exames de imagem são indolor, a maioria dos exames são não invasivos e são exames quase sempre rápidos de serem realizados. É de acordo com a quantidade, com a qualidade e quantidade de radiação que eles são realizados e é inócuo ao paciente. Geralmente o paciente não vai sentir nada, não vai ter consequência nenhuma para a saúde do paciente. Nós entendemos que esse tema de hoje é um tema muito extenso, muito amplo, então a gente vai pincelando aqui no programa um pouquinho de cada um. Mas eu queria aproveitar e te perguntar, doutor, quais são os tipos de exames mais comuns? Bem, os mais comuns são a tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, ecografia ou ultrassonografia, que é a mesma coisa, raio-x e densitometria óssea. Esses são os 6 exames mais comuns. Mas todo mundo já de casa, alguns já fez, né? Pelo menos, no mínimo, pelo menos o raio-x já fez. Eu fico até imaginando, assim, sei lá, muito antigamente, como é que se fazia os exames sem ter esses recursos, né? Imagina, também não tinha parado para analisar dessa Como é forma. que O raio-x é de 1895 que começou o raio-x, E será que lá naquela época também colocava aquela proteção, como é feita hoje? Eu até queria também saber sobre isso. Por que se coloca aquela proteção para o raio-x? É para evitar radiação, evitar a radiação do paciente, para não pegar muito raio. A verdade é essa. Principalmente paciente gestante, por exemplo,
É muito importante usar o protetor para não irradiar o bebê, por exemplo, que pode levar a grande chance de ter uma malformação fetal, né? Mas então, como era em 1800 e poucos, ainda é hoje o mesmo tipo de cuidado? Chamado avental de chumbo, né? Usado avental de chumbo para evitar a radiação do paciente. Que interessante. E do feto, por exemplo, né? Que Essa são pesados. Uma pergunta que eu sempre me fiz, né? Por que a gente tem que vestir aquele negócio? Até o... Avental de chumbo, que é extremamente pesado, né? A gente usou muito na nossa formação de radiologista, fazendo exames em hospitais, né? E é pesado, dói os ombros. Não, a pessoa que faz o exame ali é bem rapidinho, né? Mas se o profissional tiver que usar muito durante o dia, vai pesando, né? Pesa mesmo, pesa mesmo. Aí já faz duas coisas juntas, faz aquilo que o João não faz, que é academia, que é exercício, e já aproveita e já trabalha e faz o exame nas pessoas. Só porque é quinta-feira, dia da saúde, ela já vem me lembrar que eu não faço atividade física. Né? É verdade, né, João? Tem que fazer. Eu sou aquele atleta de final de semana, assim, sabe? Eu tenho que melhorar. Na bike, caminhada, já observei lá no teu Instagram. E fazer exames de rotina, né, João? Claro, e Amanda? Sempre tem claro. que fazer o exame de rotina. O famoso check-up é importantíssimo, né? Ainda mais na imagem, né? A imagem isso é muito importante porque no exame de rotina tu pode pegar, por exemplo, um nó de mama, né? Um câncer lá com milímetros, né? Se tu deixar, por exemplo, na pandemia, agora a gente vê muito paciente que falou, eu fiquei 2 anos, quase 3 anos sem fazer exame. Uma lesão que era pequeníssima, fácil de tratar, com uma sobrevida muito importante para o paciente, vai pegar lá com uma lesão muito grande, com diagnóstico ruim, com uma sobrevida bem menor para o paciente. Por isso que é muito importante fazer o protocolo do check-up anual direitinho. Com certeza, E até né? nesse momento eu estou fazendo meu check-up com o doutor Guilherme Velho. Vamos fazer meu check-up anual. O cardiologista ele esteve aqui conosco. Isso. Ai, que legal. Um abraço, doutor Guilherme. Doutor, e todos os exames são para homens e mulheres ou tem alguns que é específico para um gênero? Não, todos os exames são para homens e mulheres, independente da idade, sexo, para qualquer um fazer. Agora eu quero aproveitar e João e eu vamos te fazer perguntas mais específicas sobre cada tipo de exame, né? Então, começando aqui por mim, eu gostaria de saber o que é possível diagnosticar através do raio-x. O raio-x é, usualmente, né, hoje em dia, todo mundo usa o raio-x para diagnóstico de várias doenças, né? Ele é muito usado, assim, que eu vejo, principalmente traumatologistas e ortopedistas, né, para ver fratura óssea, isso aí, rotina. Uma costela quebrada, Costela um osso. quebrada, qualquer tipo de osso, né? Os atletas que de final de semana que nem eu, assim, às vezes dá um exatamente. problema, né? Tem que fazer um raio-x lá. E assim, então, a parte de traumatologia usa o raio-x direto, né? Faz parte da anamnese, do exame do paciente. Também a pneumologia, né? Infecções de via aérea superiores, é direto, né? Para ver pneumonia, para ver sinusite, para ver bronquiolite, para ver exames de rotina da pneumologia é muito usado o raio-x. Tórax, seios da face, cavum, né? Muito, muito, muito. Fora isso também, abdominal, né? Raio-x é uma coisa muito ampla, né? Ele é muito amplo, né? Para todas as regiões, todas então. as regiões do organismo, né? Que bom, que bom. E, João, eu queria... Tu quer fazer a pergunta agora? Eu vou fazer uma pergunta que o doutor me corrigiu antes, mas sobre o exame de densitometria que eu estava ali. Que esse nome é meio enrolado mesmo, né? Eu estava meio enrolado ali para... muito difícil. A densitometria óssea serve para ver a densidade óssea da paciente. Então, por exemplo, uma densidade muito baixa é a osteoporose. Um pouco já reduzida, mas não tão significativa, é a osteopenia. Isso é muito importante diagnosticar precocemente a osteoporose para o médico da paciente tentar evitar do paciente ter fraturas ósseas, né? Que é muito comum, geralmente, paciente com mais idade, ter fraturas, depois vai ficar na cama, vai ficar no leito, vai ser muito difícil de melhorar, né? Sim, eu vejo assim, até essa questão da osteoporose, ela dá em homens e mulheres ou dá mais frequente? Mais em mulheres, né? E isso tem idade, doutor? Assim, o que o senhor Geralmente já observou dos pacientes que tu já geralmente atendeu? com paciente de mais idade, né? Acima de 60 anos, né? Mas tem casos também com menos idade também pode dar osteoporose, né? Já começa com osteopenia, diminuição da densidade,
e depois vai significativamente vai aumentando, né? Mas geralmente é paciente com mais idade, né? Por exemplo, o caso da minha mãe agora, que vai fazer dia 13 de maio, 97 anos, a mãe tem osteoporose já há muitos e muitos anos, né? Quanto mais idade, mais osteoporose tem. Né? Porque como dizem, vai desmanchando os ossos, né? É isso, né, doutor? Assim, com certeza. Em simples palavras. Com certeza. É muito comum, no caso que as mulheres têm mais comum, já tomar uma medicação, uma reposição de cálcio, Sim, né? exatamente. Né? Inclusive, uma questão importante que para o paciente fazer densitometria óssea, tem que parar de usar o cálcio por 48 horas antes do exame. Senão vai alterar as imagens e não vai ficar um exame adequado. E daí tu não vai fazer o diagnóstico correto da osteoporose, ou osteopenia, ou um exame normal se o paciente não fizer o preparo adequado, parando o cálcio 48 horas antes do exame. Doutor Rebelato, nós sabemos, principalmente nós as mulheres, mas também quero aproveitar e fazer um salve para os homens, que a mamografia ela é um exame extremamente importante. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, então, né, em relação ao preparo e também se dói, se não dói, de quanto em quanto tempo que é recomendado que esse exame seja feito. A mamografia é feita por um aparelho chamado mamógrafo, né, que realmente faz uma compressão das mamas, né, e às vezes realmente a paciente se queixa, né, doeu um pouco, doutor, que exame ruim, mas daí eu digo para o paciente, assim, para a paciente que me relata isso, olha, é tão importante esse exame e se não tiver uma compressão adequada, pode ficar fora da compressão do aparelho, né, do compressor, alguma parte da mama, que essa parte da mama pode ter um câncer naquele lugar e daqui a um ano a paciente vir fazer o exame novamente e ter um nódulo gigante, incurável. Então é muito importante pegar toda a mama no exame e o paciente vai ter que aceitar que vai durar segundos e vai fazer uma compressão adequada, né? O exame de mama, da mamografia, geralmente é paciente preconizado acima de 40 anos, né? Mas qualquer paciente que notou um nódulo com qualquer idade pode fazer o exame, né? Para qualquer paciente da idade, mas geralmente acima de 40 anos. E é muito importante, os pacientes falam muito na nossa clínica lá em Gravataí, clínica Rebelato, sobre o que é melhor, doutor, a mamografia ou a ecografia mamária? Daí os dois exames se complementam, né? Porque, por exemplo, um paciente jovem, né, que a mama é o tecido denso, então que ainda não é transformado em gordura, né, não é lipossubstituído, isso é, não é substituído por gordura, às vezes pode passar um nódulo, passar uma lesão, que por isso que é importante o complemento com a ecografia, porque na ecografia tu vai ver direitinho o nódulo, se é um nódulo cístico, né, de água, ou um nódulo sólido, que pode ser o fibroadenoma, que é um nódulo sólido benigno da mama, ou um câncer de mama. Eu quero aproveitar e trazer um relato aqui, que eu hoje tenho 42 anos e a primeira vez que eu fiz a mamografia foi no final do ano de 2022 e foi um exame extremamente simples e que eu não senti dor e eu vejo que as pessoas normalmente preferem não fazer por causa do receio da dor, mas a importância dele é muito maior do que um pequeno desconforto, né, doutor? Muito importante. E outra coisa, a mamografia às vezes quase sempre pega um nódulo abaixo de 1 centímetro, né? Já pega milímetros, isso aí é muito importante, porque no exame de palpação, de autoexame, às vezes tu não consegue palpar exatamente, a mamografia é importantíssima, por isso pega lesões precoces, que vai dar uma sobrevida interessante para o paciente, com diagnóstico precoce, né? E não pegar um câncer tão avançado. Com certeza, doutor. Doutor, e a ecografia e a ultrassonografia é a mesma coisa? É a mesma coisa, porque a ultrassonografia é a reflexão do som, que também é chamado de eco. Então, por isso que ecografia é chamado, porque é a reflexão através do som, né? Ecografia. Por isso que é o mesmo nome. O exame Ecografia e ultrassonografia é o mesmo nome. Ecografia eu acompanhei muito, né? No nascimento da minha filha Valentina, agora do filho do Tomás, que a mulher na gravidez é uma ecografia por mês. Não, às vezes até antes, porque tem as fases principais, né? No início da gravidez, a gente faz o exame para diagnosticar o tamanho do nenê, para ver quantas semanas que está.
Depois tem a translucência nucal, que é medir a nuquinha do nenê, para ver se tem a espessura da nuquinha aumentada, que daí a chance de ter uma síndrome de Down é bem significativa. Depois tem a ecografia obstétrica morfológica, para ver todos os órgãos do nenê. Tem a ecocardio fetal, para ver o coraçãozinho do nenê. Então, isso aí depende muito de obstetra para obstetra. Tem um que pede mais, um maior número de ecografias obstétricas, outros só realmente as mais importantes. Então, é muito variável. E tem mãe também que quer ver o nenê toda hora, então elas Tipo, mesmas Amanda, procuram sim, os a Amanda lugares... estava toda hora lá fazendo ecografia das crianças. Então, daí elas mesmas procuram clínicas de imagem, hospitais para fazer. Eu quero ver o nenê. Seguido dizem para a gente assim, eu queria ter um aparelho desse em casa, porque eu ia olhar todo dia. Depois que nasce, nem quer mais olhar todo dia, às vezes. Mas pode fazer esses exames de ecografia, pode fazer quando quer, Não né, é nenhum- doutor? Pode, porque é reflexão do som, então é inócuo, não tem problema nenhum, não pega radiação nenhuma, então problema zero. E Tanto tem que a gente vê pacientes E com às muita vezes- frequência. É bom que a gente acompanha ali a ecografia ali e o médico está fazendo esse tipo de exame ali, medindo a nuca, medindo ali o fêmur, olhando os órgãos, a gente não consegue... Da onde é que você está vendo? Não Onde é estou que vendo tá? nada, não estou vendo nada. Às vezes está vendo um bumbum, tá achando que é o rosto da criança, né, João? Não, é que verdade, nós somos é. leigos, né, doutor? Não É isso aí, sabemos como o exato tempo, né? exatamente. O tempo é o melhor negócio, tempo do examinador, tempo de experiência, assim, Não, né? e até porque Mas agora... tem exames mais difíceis, né? Infelizmente, a paciente, às vezes, com obesidade mórbida, a paciente com muito peso, às vezes atrapalha na passagem do som, realmente fica uma imagem não tão nítida, né? Tu entende? Isso aí é um senão de paciente com muito obesa, né? Atrapalha realmente um pouco, a gente fica até com dó, porque às vezes a paciente relata assim, eu não estou vendo Tão nítido como eu tão gostaria. nitidamente, assim, né? Mas aí tem aquela ecografia 3D, né? 3D 4D, também, a gente que vê dá pra ver rostinho muito do melhor, nenê, né? exatamente, né? Sempre é melhor. Eu tô Sempre é aproveitando melhor. assim, e quando tem que dar uma notícia triste para a pessoa? Tipo, né, viu uma situação de uma doença pré-existente, ou até mesmo na ecografia, que já aconteceu com familiar, de olhar e o coração não está mais batendo. Como é que dá essa notícia? Eu fico João, pensando assim... essa pergunta é de milhões, Fico triste, pens- mas de Não, milhões, isso, por exemplo, né? Pensando assim, como é que... na hora é terrível, né? Isso, João, aconteceu comigo hoje, por exemplo, na minha clínica, no último exame da tarde. Hoje Nossa, aconteceu que triste. exatamente assim. A paciente tinha 9 semanas e 2 dias, e quando eu botei o transdutor, né, com o aparelhinho que faz o exame, eu de cara já vi que não tinha batimento cardíaco, né? E daí, com muita calma, com muita serenidade, eu tento... Ela estava acompanhada? Estava acompanhado do marido, né? Que, inclusive, eu peço para o marido acompanhar sempre o exame. Primeiro, às vezes o paciente quer gravar, né? Eu falo assim, não, deixa eu só ver se o nenenzinho está bem primeiro, né? Entendeu? Então, esse paciente, ele não pediu para gravar, mas de cara eu, né, já botei o aparelho, vi que já não tinha batimento cardíaco. E, na realidade, tu tem que falar para a paciente, porque a paciente quer ver o exame, ela quer ouvir o coraçãozinho, quer ver o coraçãozinho, quer ver o nenê. Então, é obrigado a gente falar, né? Então, fui obrigado a falar para ela, infelizmente, fulana, né, não está batendo o coraçãozinho. E, geralmente, os livros, não é eu que estou falando bobagem, os livros preconizam que quando tem uma interrupção de gravidez recente, assim, numa idade gestacional bem recente, é porque o nenê iria ter uma malformação congênita que o próprio organismo se encarregou de obstruir essa evolução da gravidez. É aquilo que a gente sempre diz, né? Que seja feito, então. Tem a males que vem vontade pra de mim. Deus, né? Doutora, eu tenho mais uma pergunta para ti, então, antes de nós finalizarmos, então, o nosso primeiro bloco. A tomografia computadorizada, ela já é um exame um pouco mais complexo. Eu gostaria de saber, então, quais são, então, os tipos de diagnóstico que ela identifica? Pois é, também é muito abrangente, assim, é muito, né? A tomografia computadorizada é muito importante, por exemplo, para patologias cerebrais, né? Óssea, né? Patologias de fígado, metástase, tumores, hepatocarcinoma, câncer de fígado. É muito importante em câncer, em lesões de pâncreas, né? Que é muito importante porque, às vezes, na ecografia, a gente não consegue ver, às vezes, uma porção do pâncreas, tipo a cauda do pâncreas, às vezes, por causa do intenso meteorismo de gases, né, do intestino. Às vezes obstrui um pouco para a gente ver o pâncreas e, às vezes, o paciente muito obeso também.
Então, a tomografia é um exame que vê muito bem em lesões pancreáticas, né? Também tumores de ovários, então, glândula suprarrenal. Então, é um exame muito importante mesmo, né? Que dá o diagnóstico de muitas e muitas doenças, né? A tomografia. É um exame muito usado. Inclusive, até para apendicite também é muito importante, porque a ecografia e a tomografia são muito importantes no diagnóstico da apendicite, né? Também. Realmente, doutor, muito esclarecedor. Então, agora chegamos ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Fique aí. No bloco 2, então, a interação com a nossa audiência e mais perguntas e respostas do Dr. Rebelato aqui no nosso programa. Fique aí, já estamos voltando. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Já estamos de volta, então, aqui com o nosso entrevistado, que está trazendo vários assuntos importantes e dentro desse tema que é saúde, diagnóstico por imagem. Eu quero também aproveitar e te convidar para nos seguir nas redes sociais, para tu também mandar a tua pergunta ou comentário aqui para o nosso WhatsApp. Continuando, então, João, sua pergunta. Doutor, por curiosidade minha e talvez de muitos telespectadores que estão nos assistindo agora, né? Quais exames que precisam de preparo? Olha, tem uns que pedem para tomar água, outros pedem para não tomar água. Para não comer nada? Outros pedem para não comer nada. a tomografia computadorizada, ressonância magnética, alguns tipos de ecografias, né? Raio-X, precisam realmente de algum preparo, quase sempre de jejum, 6 a 12 horas, dependendo do exame, né? A mamografia é um exame que não precisa preparo nenhum. E, como eu falei, a ecografia precisa do jejum também. E a densitometria óssea, o preparo da densitometria óssea, como eu falei anteriormente, é o uso do cálcio, de usar o cálcio por 48 horas antes do exame, para não prejudicar e alterar as imagens para fazer um diagnóstico correto. Para te ver como o cálcio é um medicamento que ele faz, um repositor, né, na verdade, Exatamente. que ele faz muita diferença no organismo. Parou de tomar 48 horas para poder ter diagnóstico. Mas a ecografia tem muito preparo, por exemplo, a ecografia transretal de próstata. Tem que fazer o preparo do intestino, né? Então, lá na nossa clínica Gravataí, a gente preconiza as ecografias abdômen total, 8 horas de jejum, né? E tomar água também, eu preparo para ver a bexiga, para ver a próstata, né? E esse é muito exame, importante. doutor, de quanto em quanto tempo ele é recomendado? Qual exame? Esse da próstata. Olha, dependendo da idade do paciente, né? De paciente com... geralmente anualmente, né? Mas a partir de que idade, então? Até hoje. Olha aí, João, lá veio o João de novo. O João hoje está aqui, Esses exames que os homens têm que ficar atentos, né? Mas faz geralmente a partir de 50. 45. Mas daí, se tiver alguma necessidade, faz antes. Mas alguns hoje em dia, Amanda e João, um pouquinho, eu percebo né, hoje em dia que a medicina e patologias, né, doenças, não tem mais idade, na realidade, né? Eu conheço uma pessoa que teve câncer de próstata com 35 anos. Eu conheço uma paciente que teve câncer de mama lá em Gravataí com 32 anos. Então, a idade não respeita mais nada, não tem muito de idade. A gente tem que ficar sempre ligado, né? É isso aí. E é a questão dos exames de rotina, fazer tudo direitinho para não ter surpresa. Mas sobre esses preparos, esse jejum aí, mata a pessoa às vezes, né? Eu que tenho o hábito de tomar café, eu não saio de casa sem tomar café, né? Então, nesse dia de jejum, eu saio assim, ó, na fome, né? Porque tem que fazer mesmo, né? Quando não vai pelo amor, vai pela dor, João. Mas o importante é fazer o fazer. exame, né? Eu quero aproveitar, doutor Rebelato, e te perguntar. Existe algum exame mais invasivo de imagem que necessita internação, sedação? A maioria dos exames não precisa de internação e nem sedação. O único senão são crianças, né? Exames pediátricos,
que a criança está muito agitada, muito inquieta, né? E daí precisa realmente, às vezes, em caso extremo, assim, de sedação, né? Eu faço muito exame pediátrico, né? Ecografia pediátrica, e daí o que eu uso, né? Para não ter que... É muito mais trabalhoso fazer a questão de sedação no paciente pediátrico. Então, eu peço sempre ajuda para um familiar, para um pai, para a mãe, ajudar com todo cuidado a segurar um pouquinho as perninhas, segurar os bracinhos ali, para a gente poder fazer, por exemplo, uma ecografia de qualidade. Mas é uma sedação que tipo, doutor? Depende do caso, Depende do creio caso, eu, né? isso, Mas é o que? É injetável? Injetável, injetável. Bom, doutor, Deixar a criança Calminha, né? dormindo, né? o doutor já começa a criança na ecografia e depois fica acompanhando, depois a criança ainda crescendo e foi fazendo essa E depois já ecografia. na fase adulta, depois quando já começa a ficar mais idoso. Estou ficando velho mesmo, porque cansa de vários pacientes lá na clínica. Ah, doutor, o senhor fez ecografia na minha filha, mas quantos anos ela está? Está com 17, está com 18. Ah, não, a gente não vai começar a contar a idade aqui que o João fica nervoso, doutor. Eu fico bem tranquilo. Eu não sei a idade Mas o João do não tem João. quase cabelo branco, olha aí, ó. Pois é, Mas tu isso vê. Mas já está aparecendo, já que a câmera tá me ajudando aqui, mas já tem. Mas é pouco, João, tá pouco. Provavelmente eu tinha uma pergunta, João. Doutor, quais os profissionais da área da saúde que pode fazer esses exames de imagem? Bem, a ressonância magnética, a tomografia, o raio-x, a densitometria óssea e a tomografia são realizados por técnico de radiologia ou tecnólogo, que é a mesma coisa, né? Entendeu? Já a ultrassonografia ou ecografia é feita extremamente somente por médicos, entendeu? Que E pode quem fazer, assina os laudos que é o- são os médicos. E a assinatura dos laudos é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina, que somente um médico especialista da área da radiologia que tem que assinar o laudo. Então, independente de quem faça o exame ser um Exatamente. técnico, quem assina Quem o laudo... assina sempre o laudo é extremamente É o médico. importante e é sempre o médico. Vamos ver se a gente tem 30 segundos. Tá bom, eu recomendo assim que tipo, o pessoal que recebeu o laudo não leia, leve para o médico, porque às vezes a pessoa já fica assustada já, né? Normal, Mas isso aí né, não é João? o que a gente vê na rotina, assim. Quase sempre o paciente sai dali e já abre Já o exame abre. na sala de espera para dar uma olhadinha. 99% das pessoas. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui no programa e pelos esclarecimentos. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito lisonjeado, como eu falei anteriormente, e me senti muito à vontade, né? Um programa tão bem conduzido por vocês, anfitriões da melhor qualidade. Muito obrigada. E se eu pudesse deixar algum recado, é que assim, os pacientes não se descuidem dos exames de rotina, que uma lesão precoce é muito importante para a sobrevida do paciente. Não se descuidem nunca. Então, Muito bem. pessoal, agradeço também por quem está nos assistindo, lembrando que o programa é reprisado amanhã às 7h30 da manhã aqui na Ampla TV. Então, chegamos ao final do programa. Amanhã, às 20 horas, estamos de volta e estará conosco a Dani Rebouças. Vamos falar sobre turismo com milhas. Interessante, né? Esperamos vocês, então.